Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a monarquia constitucional. A gente vai ver como é que, através de uma constituição, há várias leis, várias regras, a sociedade francesa ali do século XVIII, como ela vai ser transformada e como é que os reis vão encarar essa Constituição. Bom, antes da gente começar e falar sobre tudo isso, vamos passar essa aula inteirinha com o nosso intérprete, o Ezion, que vai ficar aqui com a gente. Vamos começar? Bom, antes da gente começar, quais são os nossos objetivos? Por que a gente vai estudar, então, sobre essa monarquia constitucional? Primeiro, né, que é para a gente identificar, relacionar os processos da Revolução Francesa e todos os seus desdobramentos, tanto na Europa, no continente europeu, quanto no mundo como um todo. Porque a gente vai ver que essa monarquia constitucional, que vai fazer parte, faz parte da Revolução Francesa, nós vamos ver que isso vai transformar o modo como o mundo vai ser organizado. Também a gente vai compreender como se forma o governo francês revolucionário. Bom, aí agora, olha só bem essa imagem, gente. Nós estamos vendo várias pessoas tentando invadir uma espécie, né, de uma fortaleza. Essa fortaleza aqui se chamava Bastilha. E a Bastilha, ela era, então, um local, aparentemente, como a gente vê, de bastante importância para as pessoas tentarem invadir ela, né? Agora eu pergunto para vocês, o que você lembra sobre esse evento histórico chamado a Tomada da Bastilha? Bom, a tomada da Bastilha, ela era, então, ela foi um marco para a Revolução Francesa e um marco histórico para modificar a estrutura do mundo e do conceito de história. A gente vai dizer que a partir da tomada da Bastilha, nós saímos da era moderna e começamos a viver uma nova era histórica, que é a era contemporânea. A Bastilha, gente, ela era uma fortaleza, uma prisão, onde as pessoas ficavam presas, as pessoas que eram principalmente prisioneiros ligados a questões políticas, e ela era o símbolo do poder do absolutismo monárquico. Isso quer dizer que se você toma a Bastilha, invade ela, você vai tentar mostrar que você não quer mais aquele absolutismo monárquico. Também a gente vai ver que o que acontece, o terceiro estado, ele vai às ruas gritando ideais iluministas, o iluminismo, que era um movimento filosófico que tomou conta ali do contexto europeu, que vai ser extremamente importante na França. A gente vai ver que as pessoas vão pegar o lema do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade, vão às ruas gritando, exigindo esses direitos, e elas vão invadir e tomar a Bastilha, né, no dia 14 de julho de 1789. A gente pode dizer que os rumos da França e os rumos da história do mundo nunca mais seriam os mesmos, né, a partir dessa tomada da Bastilha. E agora, quem é que eram então os monarcas? Porque a gente viu que o povo então tomou a Bastilha, quebrou tudo, as pessoas estavam indignadas com as condições das diferenças sociais que existiam entre o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, fazia parte da monarquia, viviam num luxo absurdo, não pagavam impostos, e o terceiro estado, que eram os camponeses, os trabalhadores urbanos, era a burguesia, pagavam altos impostos, geravam a riqueza para toda aquela nação francesa. Nós vamos ver que quem eram esses monarcas, né? Nesse momento era o rei Luís XVI, que ele governava a França, então, durante esse período, e a sua esposa é uma figura também, a rainha Maria Antonieta, é uma figura que a gente também tem que conhecer. Porque a Maria Antonieta, ela era um símbolo de ostentação da sociedade francesa. Ela vinha de uma origem austríaca, ela casou com o Luís XVI a partir de um arranjo político, né, com 14 anos de idade.
Ambos só vão promulgar o casamento anos depois. E ela era durante muito tempo, então ela foi uma rainha quase adolescente. Ela vivia nas cortes, nas festas. E o rei Luís XVI incentivava ela, inclusive, a ela ir para essas festas, né? Para todos esses bailes. Ela era um símbolo de ostentação por causa das suas roupas, por causa das festas que ela frequentava, né? E ela foi duramente criticada quando em vida, né, por esse comportamento frívolo que ela tinha, que a gente tem várias imagens, né, de Maria Antonieta. Agora eu pergunto para vocês, você considera que quem está no poder, ele tem direito a mais privilégios? Porque aqui nós vimos, né, que a monarquia absolutista, eles tinham mais privilégios, eles viviam uma vida de privilégios. E olha só, a gente está vendo então que durante a Revolução Francesa, esse início, esse marco da Revolução Francesa com a tomada da Bastilha, vai ser o momento em que os franceses do Terceiro Estado, eles vão elaborar uma Constituição. Tá, mas o que é uma Constituição? Ela assegura, é um documento que vai assegurar a organização e o funcionamento de uma sociedade. Mais ainda, gente, uma Constituição, ela traça todos os parâmetros de um sistema jurídico, ou seja, uma Constituição contém leis que vão tentar organizar a sociedade, né, de um país, e ela vai definir vários princípios que vão reger a organização e o funcionamento de uma sociedade democrática. Ou seja, uma Constituição, ela tenta assegurar com que todos daquela sociedade, daquele povo, daquela nação, tenham direitos iguais. E, olha só, é logo após, então, a tomada da Bastilha que o Terceiro Estado, ele vai iniciar essa tão desejada Constituição. A monarquia constitucional. No ano de 1791, a Assembleia Nacional Constituinte, ela vai aprovar a Constituição Francesa. Então, olha só, o Terceiro Estado, ele vai provocar ali um grande desejo, né, com relação, quando eles se reúnem com os outros estados, que eles queriam mais representatividade. Eles acabam se autoproclamando uma Assembleia Nacional Constituinte e eles disseram o seguinte: a gente não arreda o pé daqui enquanto a gente não organizar e não fizer uma Constituição para todos. Organizando essa Constituição para todos, nós vamos ver que, quando está aprovada essa Constituição, eles vão colocar como um dos princípios dessa Constituição o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Ou seja, aqueles direitos, né, a mais que o primeiro Estado e o segundo Estado tinham foram eliminados. Mais ainda, eles vão limitar o poder do rei. Como assim limitar o poder do rei? Manteve-se a monarquia dentro da França, mas apesar de se manter a monarquia dentro da França, essa Constituição, ela colocava limites ao que o rei poderia mandar, desmandar. Ele já não teria mais toda aquela liberdade de criar leis, convocar exércitos e fazer tudo o que bem desejava. Chegamos aqui numa atividade para vocês. Copia no caderno de vocês essa questão e respondam, e a gente já volta para ver o que vocês responderam e qual é a resposta correta.
Então, pessoal, vamos ver se vocês responderam tudo certinho. A pergunta o que a gente queria aqui era que vocês indicassem algumas das medidas tomadas na Constituição elaborada pelo Terceiro Estado na França em 1791. O que vai alguma das medidas aqui importantes, a gente vai ver que ocorreu o fim dos privilégios do clero e da nobreza do primeiro e do segundo estado, bem como ocorreu o limite aos poderes do rei. O rei ele deveria obedecer à Constituição que foi organizada pela Assembleia Nacional, e colocava-se assim nesse momento o fim ao absolutismo monárquico, ou seja, aquele modelo de governo onde o rei ele teria um poder absoluto. Bom, nós temos então instalada a monarquia constitucional, o Terceiro Estado conseguiu se organizar, conseguiu criar a sua Constituição que eles tanto desejavam. E limitar o poder do primeiro estado e do segundo estado. Por que eles tentam limitar? Eles tentam, na verdade, retirar os privilégios do primeiro e do segundo estado. Porque eles queriam viver, a primeira intenção era viver numa sociedade mais igualitária. Mas eis que algumas coisas começam a acontecer internamente dentro do próprio terceiro estado. Porque dentro do terceiro estado, nós tínhamos os camponeses, nós tínhamos esses trabalhadores urbanos, que em muitos momentos eles foram chamados de sans-culottes, porque para os nobres diziam que é como se eles estivessem sem calça, mas na verdade eles estavam com calça, mas era diferente de como os nobres se vestiam. Mas a gente também tinha a burguesia dentro do terceiro estado, e a burguesia ela tinha muito dinheiro. E dentro da burguesia existia até uma divisão, Alguns burgueses com mais riquezas, que eram a alta burguesia, e alguns burgueses que eram pequenos comerciantes, que eram chamados de baixa burguesia. A alta burguesia, então, esses burgueses que tinham um poder econômico muito alto, eles vão começar a deter mais privilégios, e eles vão acabar exigindo mais leis que os prestigiassem. Como assim? Isso quer dizer que aquela luta do terceiro estado por direitos mais iguais agora vai ser modificada, porque dentro do próprio terceiro estado nós vamos ter um grupo que vai começar a exigir privilégios para si, que é essa alta burguesia. O terceiro estado ele não vai alcançar então aquela tão desejada igualdade social. Por quê? Porque a gente vai ver que internamente esses grupos vão acabar sendo divididos e que vão começar a surgir várias manifestações, vários protestos internamente ali do terceiro estado. Ocorre aí, em meio a todas essas mudanças, tudo isso que está acontecendo dentro do terceiro estado, vai ocorrer também a tentativa da restauração da monarquia dentro da França. E olha só, tem muita coisa acontecendo, ali na França. Vai ocorrer uma tentativa de uma contra-revolução, porque o rei Luís XVI, que teve os seus poderes limitados pela Constituição, ele vai falar assim, cara, eu não quero viver essa vida em que eu não tenho todos esses poderes mais que eu tinha. Ele vai se juntar com duas outras nações importantes, a Áustria, aliás, a Maria Antonieta era austríaca, e ele vai se juntar também com a Prússia. A Prússia, naquele momento, era um império bastante importante, Hoje ele já não existe mais, esse é um território que não existe mais. Mas a gente vai ver, que com essa união, ele também vai se unir com parte da nobreza francesa, vai tentar desejar uma contra-revolução, ou seja, acabar com aquela revolução francesa do terceiro estado e fazer uma outra revolução em que a monarquia voltaria ao poder. Ocorre, então, a organização de um exército contra-revolucionário. O rei Luís XVI ele chega a organizar, então, uma força militar para tentar acabar com essa revolução do povo do terceiro estado. Luís XVI, ele então, nesse momento, ele acaba descumprindo o seu juramento à Constituição, em que ele dizia que todos seguiriam a Constituição.
O terceiro estado vai acabar descobrindo todo esse plano do rei Luís XVI e quando ele descobre isso, em junho de 1791, ele acaba capturando o rei Luís XVI que tentava, dizem algumas histórias, que ele estava vestido de servos, né, de empregados para tentar fugir dali de Paris e ir para um campo. Eles acabam capturando o rei Luís XVI e impedem ele de fugir então de Paris, né, para o exterior ele desejava. Bom, rei Luís XVI e Maria Antonieta vão ser apontados como grandes traidores da Constituição Francesa. Chegamos aqui naquela hora da atividade, vocês vão copiar toda essa questão no caderno de vocês e a gente já volta para ver se vocês responderam ela corretamente. Então, vamos ver qual é a resposta correta. A pergunta, ela era a seguinte, né? Quais motivos faziam parte da organização da Contra-Revolução Francesa? E a resposta, aqui, evitar que os ideais revolucionários se espalhassem. Uma outra coisa, Luís XVI, ele queria retornar aos seus privilégios de rei absolutista. E claro, o retorno dessa monarquia absolutista que dava total, controle a todas as coisas dentro da sociedade francesa. Chegamos na jornada de 10 de agosto de 1792. Olha só, em 1792, a Áustria e a Prússia, lembram que o Luís XVI tentou recorrer a eles para voltar à monarquia dentro da França? Eles vão planejar, então, por fim a Revolução Francesa. Mas por que duas nações que não estão dentro da França vão planejar por fim a Revolução Francesa? Porque existia o medo constante de que essa revolução ela acontecesse também lá na Áustria e também lá na Prússia. Já imaginou eles também perdendo todos os seus poderes monárquicos, os seus privilégios, tendo que ter uma constituição, o povo tentando guiar sobre direitos dentro da sociedade? Eles não queriam isso e é claro que eles vão tentar acabar com a Revolução Francesa também. E em agosto de 1792, principalmente ali a gente vai ter na data de 10 de agosto, que é conhecido como a grande jornada e um momento fundamental dentro dessa revolta, dessa Revolução Francesa, nós vamos ter uma grande revolta popular e o rei Luís XVI ele vai ser destronado.
a partir do momento em que o rei Luís XVI e com o povo realmente, né, a gente vai ter a participação bem forte dos sans-culottes, que são aqueles trabalhadores urbanos indo para essas revoltas populares, é a partir desse momento que a gente vai ter então o destronamento de Luís XVI. Segura aí essa informação, porque isso vai ser importante para o decorrer do que é a Revolução Francesa. Nossa atividade, copiar no caderno, responder no caderno e a gente já vê qual é a resposta correta. Vamos ver o que vocês responderam, se está tudo certinho. A pergunta, ela, né, o que eu queria que vocês fizessem? Que vocês explicassem o que foi a chamada Jornada de 10 de agosto, que ocorreu em 1792. E a jornada, né, de 10 de agosto, ela foi uma grande revolta popular envolvendo forças do Terceiro Estado, em que o rei Luís XVI ele foi destronado, ou seja, eles retiram o poder monárquico do rei Luís XVI e proclamam, né, a partir daí, novamente, agora exigindo mesmo o fim daquela monarquia absolutista na França. Bom, o que nós vimos nessa aula? Muita coisa, né? Nós vimos que em 1791 vai ser aprovada a Constituição do Terceiro Estado. Sendo aprovada essa Constituição, eles vão exigir que a monarquia ela vai se manter, mas o rei ele vai ter que obedecer à Constituição. Ele vai ter poderes limitados. Também vamos ver que o primeiro estado e o segundo estado vão ser retirados os privilégios deles. Vamos ver também que, quanto a essa monarquia constitucional, nós vamos ver que dentro do terceiro estado vão surgir umas divisões, né? Principalmente um grupo de burgueses com um pouco mais poder aquisitivo. A alta burguesia vai exigir mais privilégios. Internamente, nós vamos ter também uma outra coisa acontecendo. O rei Luís XVI ele vai querer voltar a ser um monarca absolutista, vai tentar fazer uma contra-revolução. Não vai conseguir, porque o terceiro estado vai conseguir impedir ele a partir da chamada Jornada de 10 de agosto de 1792, todos os direitos que Luís XVI tinha com relação à monarquia vão ser retirados dele, ele vai ser destronado e nós temos aí então o fim do absolutismo monárquico dentro da França. É isso aí, gente. Até breve.